Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do Hoje Entrevista. Eu sou a Suzana Ferreira, essa é a Isabel Serra, nós somos repórteres do Hoje Online. Hoje é 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e nós convidamos uma pessoa muito especial, uma mulher, a Ava Santiago, para participar conosco sobre um bate-papo sobre o Dia Internacional da Mulher. Seja bem-vinda, Ava, tudo bem? Muito obrigada, tudo bem, Suzana? Tudo bem, jóia? Isabel? É muito gratificante estar aqui com vocês, discutindo e colocando em pauta o que deve ser matéria de primeira hora, não só no mês de março, mas sem dúvida nenhuma deve estar na agenda do jornalismo brasileiro o ano inteiro, que são as mulheres. Ava, eu queria fazer uma pergunta para você, que é o seguinte, qual é a importância de se tirar um dia, o dia da mulher é todo dia, mas por que é especial? Qual é a importância de relembrar essa data e não deixar essa pauta morrer? Fantástico que a gente fale sobre isso, porque o dia 8 de março e o mês de março como um todo tem uma importância política muito grande no mundo inteiro, para que seja um dia que a gente rememore as lutas das mulheres e todos os caminhos que as mulheres tiveram que percorrer e ainda percorrem para que a gente consiga, para que a gente caminhe na direção de um mundo mais justo. O mundo ainda é muito desigual para mulheres. Nós somos cercadas de desigualdades o tempo inteiro, em casa, no mundo do trabalho, nas relações sociais, nas relações afetivas, na nossa relação com o corpo. Então, esse é um dia que nos rememora quais foram os caminhos que as mulheres percorreram para chegar até aqui, para que mesmo ainda nós estando cercadas de desigualdades, já tenhamos uma série de conquistas que foram, que só se consolidaram graças a milhares e milhares de mulheres famosas e anônimas que garantiram a nossa presença aqui hoje. Inclusive, essa bancada formada, veja você, por duas repórteres mulheres, por uma mulher respondendo sobre os nossos direitos. Então, sem dúvida, esse dia é fundamental. E as pessoas falam assim, mas se todo dia é dia da mulher, por que precisa ter um dia? Porque nos dias que nós vivenciamos, no nosso cotidiano, a gente acaba não percebendo, não identificando o quanto as lutas nos perpassam, o quanto nós batalhamos para estar aqui. Então, é um dia comum da mulher, vamos supor, no mês de abril, no mês de maio, a mulher está trabalhando e é um dia comum? Mas no dia 8 de março é que a gente se lembra de que para que essa mulher esteja trabalhando em abril, em maio, que ela esteja galgando outros lugares, muitas mulheres tiveram que lutar e a luta permanece, é uma luta contínua. Certo, como você mesma ressaltou, o Dia Internacional da Mulher, ele vem baseado nessa luta, né, que é traçada há tantos anos. Dentro dessa luta a gente tem o movimento feminista, que não é conhecido por todo mundo, muitas mulheres conhecem, mas não entendem de fato o ideal do movimento, que é um movimento que luta por direitos iguais, né, entre homens e mulheres. Eu queria que você falasse um pouco sobre a contribuição do feminismo dentro dessa história da mulher. Olha, eu costumo sempre dizer que todas, sem distinção, todas as mulheres estão numa trajetória de luta, de resistência, de ruptura, quer essas mulheres se identifiquem como feministas ou não, certo? E nesse processo é o que a gente pode chamar de feminismo orgânico, quer dizer, a mulher não precisa se dizer feminista, ela não precisa estar pensando enquanto movimento social, enquanto militância. Se ela se dispõe a enfrentar uma estrutura que diz a ela, fique em casa e ela vai para a rua, que diz a ela, não faça isso e ela faz, ela está fazendo feminismo, mesmo que ela não tenha ciência disso. Então, isso me deixa muito confortável de falar sobre feminismo para mulheres, porque significa dizer que todas as mulheres fazem feminismo em algum momento na vida, inclusive aquelas que dizem que não gostam do feminismo, que não acreditam no feminismo. Agora, o movimento pensado politicamente, ele foi fundamental porque a gente vai produzindo mudanças, fazendo as nossas movimentações individuais, que foram essas que eu mencionei aqui. Agora, quando a gente consegue organizar isso de forma sistêmica, os resultados eles vêm com maior volume e eles vêm mais rápido. Então, a gente tem uma série de exemplos, eu vou ficar nos mais conhecidos, talvez o mais conhecido que seja
sejam as mulheres sufragistas, né, que lutaram pelo voto feminino. E é importante frisar que quando as mulheres sufragistas se organizaram, elas queriam que mulheres decidissem apenas sobre quem as representaria, ou seja, não se cogitava falar em mulheres candidatas ainda, jamais, isso era algo completamente fora de cogitação. As mulheres se organizavam e os homens daquela época diziam o seguinte: nossa, mas se as mulheres começarem a votar agora, daqui a pouco elas serão candidatas, olha que absurdo, meu Deus. Então eles ficavam chocados pensando, se a gente deixar aqueles homens que eram contra o movimento sufragista, que era o movimento pelo voto, porque tinham homens também que apoiavam essas mulheres, assim como até hoje tem homens que apoiam as causas das mulheres e homens que são contra. Isso é natural da história, natural do curso, né, da história. Então, aqueles homens diziam, olha, se essas mulheres conseguirem o voto, daqui a pouco serão candidatas, daqui a pouco serão eleitas. Imagina que absurdo. Hoje, a gente já está fazendo um movimento muito acelerado, que é o quê? Aumentar a quantidade de mulheres eleitas, porque nós vivemos em um país em que a representação de mulheres na política é baixíssimo. A gente pensa, nossa, como tem mulher, né? Como tem deputada. Você pensa que a representação de mulheres na política no Brasil, ela perde para países de maioria muçulmana, ela perde para o Azerbaijão. O Brasil tem menos mulheres no parlamento que países de maioria muçulmana. Então, essa é uma das principais contribuições do movimento feminista, é mostrar que fiquem tranquilos, se a gente puder votar, se a gente puder decidir os nossos interesses, a nossa agenda de interesses, não tem problema nenhum. Essas agendas, elas não são necessariamente conflitantes. As pessoas, homens e mulheres que lutam por justiça, podem apostar que o movimento feminista é um desses caminhos para a igualdade no mundo. Pegando esse gancho do feminismo e política, a ministra da Mulher, ministra Damares, durante uma entrevista declarou que o feminismo é como se fosse uma guerra entre homens e mulheres. Qual a sua opinião sobre essa fala dela? Bom, embora seja uma fala profundamente equivocada, ela é relativamente comum, ela está no imaginário comum. Muitas pessoas ainda acreditam nisso, que feminismo é a versão feminina do machismo, ou seja, eu não sou machista e nem feminista porque eu acredito que o feminismo, do mesmo jeito que o machismo oprime mulheres, o feminismo é para oprimir homens. A gente ouve coisas assim, a gente ouve muito isso na boca de mulheres. É uma pena que seja um pensamento vindo de uma mulher que está ocupando um espaço político de decisão para milhares e milhares de mulheres no Brasil. Eu acredito muito que todas as mulheres, todas elas, todas nós, cometemos equívocos e tudo bem. A gente não vai se penalizar eternamente por causa disso. Ninguém está pronto. Vocês, meninas, não estão prontas. Eu não estou pronta. A gente vai se transformando, a gente vai se construindo politicamente. Agora, a fala em si, por que ela é profundamente equivocada? Porque o feminismo ele não surgiu como uma alternativa para ser o machismo às avessas. O feminismo surgiu para que mulheres possam se organizar de modo colaborativo entre nós. É um movimento nosso. Os homens eles podem nos apoiar, eles podem nos fortalecer, mas é um movimento nosso. Por que é um movimento nosso? Porque a gente sabe melhor do que ninguém do que a gente precisa, quais são as nossas demandas. E ele surgiu para correr atrás desse abismo que foi criado em termos de direitos e de oportunidades em relação a homens e mulheres. O feminismo é para que as mulheres consigam alcançar os homens, e não digo alcançar de se tornarem homens, de agirem como homens, não tem nada disso. Para alcançar os homens no sentido de direitos, oportunidades, ocupar espaços, para que as mulheres possam ocupar os espaços que elas desejam, para que elas ocupem esses espaços com autonomia. Ou seja, o feminismo não veio para dizer que todas as mulheres têm que trabalhar fora e que ninguém pode ser dona de casa. Não, o feminismo, pelo contrário, veio para dizer, mulher, se você quiser ficar em casa, se você quiser ser uma dona de casa, você vai ser uma dona de casa com dignidade. Você precisa ser enxergada, você não pode mais ser invisível. O trabalho doméstico é tão sacrificial, tão penoso, tão cansativo quanto o trabalho na rua. E o trabalho doméstico não pode ser tratado como se fosse menos importante, mas você vai ficar em casa. Se você quiser ir para a rua, você vai para a rua e você não é maior do que uma pessoa que está em casa. Você só é uma mulher com direito de circular tanto na casa como na rua. E é por isso que eu torço muito para que a ministra Damares, no exercício da sua função enquanto mulher na política, consiga chegar a essa compreensão.
Continuando nesse gancho da política, você foi candidata a deputada estadual Certo. ano passado e o nosso estado ele é o terceiro no ranking de violência doméstica no país. Como você acha que o estado, o governo pode ajudar a diminuir esse número da violência doméstica, do feminicídio? Essa era uma pauta minha enquanto candidata, porque já é uma pauta da gente muito antes de pensar a candidatura. Eu acredito que o poder público tem um papel fundamental no amparo, no acolhimento dessas mulheres e, sobretudo, na ruptura dessa engrenagem de violência. Porque a violência, ela é uma engrenagem, ela não é composta apenas pelo agressor que bate na mulher ou que chega a matá-la. Como vocês bem colocaram, a gente infelizmente ostenta esse índice trágico de feminicídio perante o Brasil. Então, a gente precisa compreender que a violência doméstica, a violência contra a mulher, a agressão e o feminicídio fazem parte de um sistema de comportamentos, um sistema de crenças e um sistema de omissões. Então, quando o poder público se omite, evidentemente que o número de violência contra a mulher aumenta. Eu vou mencionar dentre tantas coisas, porque a gente poderia falar horas sobre isso, sobre uma coisa que era uma bandeira minha de campanha, que eu pretendo continuar lutando por isso mesmo sem ter um mandato, que é sobre a estruturação das delegacias da mulher no estado de Goiás. Hoje, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar em uma delegacia da mulher em Goiás. Aqui, por exemplo, na delegacia aqui de Goiânia. As delegacias da mulher, elas são completamente desestruturadas. Elas não têm psicólogo, elas não têm assistente social. Então a mulher chega lá e quem acompanha essa mulher para fazer denúncia geralmente é um policial militar. Ele não tem o menor preparo para lidar com isso e não é um demérito da polícia militar, é porque não é obrigação dele. Essa estrutura essa rede de acolhimento devia ser fornecida pelo Estado. Então a mulher chega apavorada, em pânico, desencorajada, ela não sabe se ela vai fazer a denúncia, vai voltar para casa e vai dar de cara com o seu agressor. Ela não sabe quanto tempo seu agressor vai ficar preso. Geralmente ela tem vínculo afetivo com seu agressor. Seu agressor muitas vezes é pai dos seus filhos. Então essa mulher, na maioria das vezes, ela precisa ser convencida de fazer a denúncia, porque ela não tem coragem sequer de denunciar, certo? E muitas delas, quando denunciam, elas não sabem depois para onde ir. Denunciei agora. O que vai ser da minha vida? Eu vou ter que mudar de casa. E meu agressor sabe onde eu moro, sabe onde eu trabalho, meu filho estuda. Então, para a gente conseguir romper com o ciclo de violência, vocês percebem a quantidade de agentes públicos envolvidos? Aí você pensa, nossa, mas é um gasto muito grande, será que vale a pena? Se a gente observar a quantidade de mulheres que morrem por dia, se a gente observar como foi o início desse ano no Brasil, foi o início de ano de luto para as mulheres. Certo? Foi um início de ano marcado por violência doméstica e feminicídio. É um gasto que vale a pena, porque trata-se de um investimento para salvar a vida das mulheres e, consequentemente, de suas famílias. Agora sobre o mercado de trabalho. A mulher, ela, no Brasil, ainda recebe cerca de 70% do que o homem recebe. Ainda ocupa apenas 37% dos cargos altos de empresas. E estamos claramente longe de uma igualdade. O que você acha sobre isso? Quais as lutas que as mulheres têm que ter? Quais as ações que temos que ter para chegar nessa igualdade? Eu acredito que esse é um dos pontos mais sensíveis do ser mulher no Brasil. Até porque a gente tem uma noção equivocada de que na iniciativa privada para a iniciativa privada não deve haver nada que parta do poder público que regule essa desigualdade. Então você tem mulheres ganhando menos que homens e, bom, o mercado que se regule, não tem problema. Então, inclusive a gente vê figuras importantes da política nacional dizendo que não tem nada a ver com isso, quando na verdade essa é uma questão de economia nacional. Pesquisas apontam que a desigualdade salarial entre homens e mulheres gera prejuízo
porque você tem hoje mais de 50% das famílias sustentadas por mulheres. Se essas mulheres ganham menos, tem menos dinheiro circulando no mercado, tem menos dinheiro na venda do bairro, tem menos dinheiro no comércio, tem menos impostos, tem menos recursos circulando. Então, ao contrário do que se pensa, de que eu vou pagar menos para a mulher, eu vou economizar, isso vai me gerar lucro, não gera lucro não. Para o Brasil, para a economia brasileira, a desigualdade salarial entre homens e mulheres gera prejuízos. E tem iniciativas que são simples, que são relativamente fáceis e que podem mudar muito o cenário no mundo do trabalho, como, por exemplo, não tirar os impeditivos para mulheres que são mães. Eu conversava com vocês nos bastidores, eu estou com um filhinho de 1 mês na minha casa. E eu sei da dificuldade de permanecer no mercado de trabalho ou retornar ao mercado de trabalho depois da licença maternidade, quando você tem um filho pequeno. Porque um homem e uma mulher, supondo no meu caso, eu e meu esposo, se nós formos a uma entrevista de emprego, é para mim que vão perguntar se eu tenho um filho pequeno, é para mim que vão perguntar quem vai levar o menino na escola, é para mim que vão perguntar quem é que vai sair, quantas vezes eu preciso sair se o menino ficar doente, como se o homem não tivesse responsabilidade nenhuma sobre a criação dos filhos. Um mercado de trabalho mais justo com mulheres que são mães, sem dúvida já seria um grande passo na redução dessa desigualdade. Pegando um gancho nessa questão do mercado de trabalho, uma pauta que circula muito hoje é sobre o empoderamento feminino. Eu queria que você explicasse pra gente se o empoderamento ele é uma questão de apenas autoafirmação e queria que você comentasse também sobre a ONU Mulher. Ela estabeleceu 7 princípios sobre empoderamento e um deles fala que, um item, né? Ele diz assim, tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho, respeitando e apoiando os direitos humanos e não discriminando. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. A ONU e todas as organizações internacionais têm voltado os olhos para essa desigualdade entre homens e mulheres. Inclusive, entre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, do milênio, que nós chamamos de ODS, a ODS número 5 é exclusivamente dedicada a fomentar a igualdade de gênero, a igualdade entre homens e mulheres. E por que isso? Eu antecipei um pouco na questão anterior, porque a desigualdade entre homens e mulheres, a violência entre homens e mulheres, aliás, a violência contra a mulher e esse cenário de discrepância nas oportunidades, ele é prejudicial em todos os aspectos. Ele é prejudicial nas relações sociais, ele é prejudicial na forma de pensar a sociedade, ele é prejudicial na economia. Então não interessa para ninguém que tenha bom senso, não interessa para ninguém que pense o mundo de forma um pouco mais global, que essa desigualdade permaneça. É preciso que a gente tome medidas e essas medidas sejam urgentes. É por isso que a ONU tem esse segmento específico, que é o ONU Mulheres, e mesmo dentro das diretrizes gerais da ONU, que são as Desenvolvimento Sustentável, as ODS, também essa é uma pauta. Então, quando a gente fala de empoderamento, sem dúvida, a afirmação, a autoestima é uma perspectiva do empoderamento, mas de longe não é a única. Pelo contrário, eu sempre digo isso quando falo sobre esse assunto, de que a gente não deve tratar a autonomia de mulheres como algo individual, assim como o feminismo não é individual, assim como as nossas disputas, as nossas demandas, as nossas bandeiras não são individuais, porque não adianta nada eu, Ava, ou uma de vocês se sentir bem, enquanto a gente sabe que tem mulheres escravizadas, a gente sabe que tem mulheres, infelizmente no Brasil, nós estamos na rota do tráfico internacional de mulheres, nós estamos na rota da prostituição infantil, nós estamos na rota da pornografia, da pedofilia, da pornografia infantil. Então não adianta eu individualmente me sentir bem, me afirmar, eu sou uma mulher empoderada, eu passo o meu batom vermelho e vou dar uma entrevista, enquanto as mulheres que me cercam estão vivendo um cenário caótico. Por isso, a gente fala de empoderamento, mas a gente precisa pensar isso na forma de uma rede, de uma forma sistêmica. Eu estou bem, eu me sinto bem para quê? Para fortalecer uma rede de mulheres até que nenhuma de nós se sinta sozinha, se sinta injustiçada. Para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem especial
referente a esse Dia Internacional da Mulher? Olha, é muito bom que a gente, ano após ano, consiga trazer mais e mais pautas que digam respeito às mulheres para o debate. Quem diria, vocês imaginariam há 6 anos atrás que nós pautaríamos o que nós pautamos hoje? Não, a gente não imaginaria, mas nesses 6 anos, muitas mulheres, aquelas que nós conhecemos, aquelas que estão em Hollywood vestindo preto nas solenidades, e as nossas mães, que não são mencionadas por ninguém, todas elas, de certa forma, fizeram alguma coisa para que esse momento fosse possível. E a minha mensagem é que uma das principais coisas, um dos principais elementos para manter as injustiças é o sentimento de solidão, é o sentimento de isolamento, é o olhar ao meu redor e achar que não tem ninguém igual a mim, não tem ninguém que esteja passando pelo que eu estou passando. Então eu quero dizer para os homens e para as mulheres, mas especialmente para as mulheres que estão nos assistindo, que vocês, mulheres, meninas, vocês não estão sozinhas. Sempre vai ter uma mulher do teu lado que pode te fortalecer, que está passando pela mesma coisa que você, que já passou, que tem solução para o teu problema, porque eu acredito que se a gente se conectar, se a gente conversar mais umas com as outras, se a gente encontrar soluções comuns, nós conseguiremos vencer a solidão, e vencendo a solidão a gente consegue caminhar juntas rumo à redução e até a completa extinção das desigualdades e das injustiças, criando um mundo em que mulheres e homens convivam harmonicamente e tenham direitos e oportunidades iguais. Então, Ava, muito obrigada por ter participado conosco. Obrigada, Isabela. Obrigada. Um feliz Dia Internacional da Mulher para todas vocês. Hoje a entrevista ficou por aqui, mas a gente convida vocês para continuar acompanhando o nosso trabalho no portal hoje.com e nas nossas redes sociais. Até mais.